Salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem, se cuidando na medida do possível. Peço desculpas aí pela demora pela postagem das aulas. Eu tive um contratempo, comecei a trabalhar, então estou na correria aí para conseguir conciliar com essa nova rotina. Então, vou fazer o possível aí para conseguir tirar esse atraso e fazer com que isso não prejudique vocês. Bom, então, vamos que vamos, então vamos começar, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre a circunferência, não só conceitos iniciais, mas também como potência de ponto, a área, tanto da própria circunferência como o setor circular, e mais umas outras coisinhas. Bom, então vamos lá. Então, trazendo para vocês de conceito inicial da circunferência, são os elementos dela. Então, eu trouxe essa imagem aqui da circunferência para vocês e eu também tracei tudo aquilo que eu vou abordar. Então, se vocês repararem aqui, vou já até pegar a canetinha. Então, quando a gente traça uma reta, aqui, se vocês podem ver, tem uma reta aqui, que traça em 2 pontos da circunferência, então a gente chama de reta secante. Então, não esquecendo, é uma reta que ela passa por 2 pontos, necessariamente na circunferência. Agora, se ela traçar em um ponto só, nessa circunferência, é o que a gente chama de tangente, que seria essa reta aqui. Então, ela tangencia em somente um ponto da circunferência. Então, a gente chama de tangente. Espero que esteja dando para entender. Uma letra não é a melhor. Bom, então a gente tem aqui esse ponto que está bem no centro da circunferência. Então, a gente chama de centro, né? É bem conhecido. E esse segmento de reta aqui que está traçando toda a circunferência é o que a gente chama de diâmetro. Então, esse segmento que está aqui unido em 2 pontos dentro da circunferência é o que a gente chama de diâmetro. Isso daqui era para ser um N. Diâmetro. Bom, então, a metade desse diâmetro é o raio, que seria, então, essa distância desse ponto até essa extremidade, ou desse ponto a essa extremidade. Em qualquer direção que tiver, desde que seja do centro até a distância na borda da circunferência, é o que a gente chama de raio. Então, vou colocar aqui. Raio. Raio. Bom, aqui eu tracei esse segmento de reta daqui até aqui também, ó. Isso daqui também seria raio. Eu vou colocar Rzinho aqui, para ficar mais fácil para a gente entender. Agora, voltando um pouquinho sobre essa reta secante aqui que eu estava falando, ó, existe toda essa extensão aqui, né, que está unindo esses 2 pontos que passam pela secante, e é o que a gente chama de segmento. Segmento circular. Beleza? E aqui, esse segmento, o segmento mesmo que parte de uma extremidade da outra, da secante, que seria só essa extensão aqui, é o que a gente chama de corda. E essa distância entre a corda e o segmento é o que a gente chama de flecha. Não aparece muito em vestibular, essas coisas assim, mas é interessante vocês saberem. Então, ó, chamando um ponto aqui de A e outro aqui de B, então, o segmento AB
é a corda, importante. E esse arco aqui, bom, já falei, né? Esse segmento circular entre A e B é o arco. Ixi, não sei se está dando para entender que isso é um A, mas é isso. Isso, então, é o arco e ele é representado dessa forma aqui, AB com esse círculozinho, semicírculo em cima. Bom, agora falando sobre as posições relativas. Nós temos as posições entre o ponto e a circunferência e entre uma reta qualquer e a circunferência. Então, trouxe aqui para vocês o desenho de novo da circunferência, né? Então, quando a gente traça um pontinho qualquer que esteja para fora, vou colocar aqui de ponto P, que esteja para fora da circunferência, então essa distância entre o raio e esse ponto, entre o centro e esse ponto, então ele será maior que o raio. Porque a gente tem aqui a nossa distância, né? Tá meio torto o desenho, mas enfim. A gente tem essa distância entre o ponto e essa parte da circunferência que a gente conhece como raio. E tem mais esse pedacinho aqui, ó, que fica para fora, então, que seria mais um espaço de extensão, né, da distância. Então, a gente conhece, então, como maior que a distância. Agora, se a gente tiver um ponto que esteja na circunferência, então essa distância vai ser igual ao raio, né? Então, a gente tem aqui um outro ponto, P. E essa distância entre o centro e esse ponto, então, vai ser igual ao raio, né? Dá pra gente notar pelo próprio desenho. E se a gente tiver um ponto que esteja dentro da circunferência, então, essa distância entre o ponto e o centro será menor que o raio, né? Então, tá faltando esse espacinho aqui, ó, entre a circunferência e esse ponto P, então isso indica que essa distância vai ser menor. Isso também equivale, então, para a reta e para a circunferência. Por exemplo, se a gente traçar aqui uma reta, era para ser uma reta, né? Que passa por esse ponto, né? A gente tem uma reta, e se vocês notarem também a distância vai ser maior do que o próprio raio, né? Daqui até aqui, né? Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar meu mouse. Bom, isso também equivale para uma reta que esteja tangenciando a circunferência, que ela está num único ponto da circunferência, então ela vai ser igual ao meu raio, inclusive eu vou colocar o Rzinho aqui. E também equivale quando essa reta estiver dentro da circunferência, traçando aqui, ó, inclusive ela está interceptando 2 pontos da circunferência, então uma reta secante. Então, essa distância aqui entre essa reta e o centro, então, ela vai ser menor que o comprimento do raio. Bom, agora a gente vai trazer as posições relativas entre duas circunferências. Então, uma primeira situação é uma circunferência é tangente interna a outra se possuem um único ponto em comum e os demais pontos são internos. Então, a gente tem aqui uma circunferência maior e a gente tem uma circunferência menor. Essa circunferência menor, ela está tangenciando em um único ponto dessa circunferência maior, e como ela está dentro dessa circunferência, então os demais pontos dessa circunferência menor, elas estão dentro dessa circunferência maior. Então, essa distância de um centro até o outro centro da circunferência, ela vai ser menor do que o raio. Então, a gente tem aqui D,
que seria a nossa distância entre um raio e outro, né? Então, ó, eu vou traçar aqui R, essa distância aqui do raio da circunferência maior, vou chamar de R1. E essa distância aqui, ó, será meu R2. Então, R1 menos R2 igual a D, que seria a distância entre os centros dessas duas circunferências. Bom, agora a outra situação. Uma circunferência interna à outra se todos os seus pontos são internos da outra. Então, a gente também tem duas circunferências, né, uma maior e uma menor. A circunferência menor, ela não está em nenhum ponto dessa circunferência, ela só está dentro da circunferência. Então, essa é uma condição de existência, né? Então, a gente tem aqui essa distância para que essa circunferência ela seja interna da outra, então a distância, a diferença da distância entre o raio da maior e a menor, essa distância ela vai ser maior. Então, acho que ficou um pouco confuso, eu vou tentar desenhar aqui para vocês. Bom, aqui a gente tem de novo, né, esse raio é até aqui, tá? R1 e R2. Então, quando a gente faz a diferença desses dois raios, então esse valor vai ser maior do que a distância entre a circunferência maior e a circunferência maior. Espero que tenha ficado um pouco mais claro agora, mas qualquer coisa vocês tiram dúvida comigo. Bom, então, duas circunferências são tangentes externas se possuem um único ponto em comum e os demais pontos são externos à outra. Então, a gente tem aqui duas circunferências, a maior e a menor. Essa circunferência maior, ela está tangenciando em apenas um único ponto da circunferência, por isso que elas são tangentes externas, e externas porque essa circunferência maior está para fora dessa circunferência maior. Então, a gente tem aqui a distância de um centro de uma circunferência até a outra, né, essa extensão toda, e a gente tem aqui R2, né, desse ponto até esse ponto é o raio da menor, e desse ponto até esse ponto é o raio da maior. Então, se a gente somar esses dois raios, então a gente tem o valor da distância dos centros dessas duas circunferências. Bom, agora, duas circunferências são secantes se possuem somente dois pontos em comum. Então, a gente tem aqui, mais uma vez, duas circunferências. Elas são secantes porque elas interceptam em somente dois pontos dela, né? Que seria esse ponto aqui e esse ponto aqui. E essa daqui, essa distância aqui, ó, é entre um centro e o outro, né? Como vocês estavam vendo. Então, ó, vou traçar só esse ponto para vocês entenderem. Aqui seria o meu raio 1, né? Que seria dessa circunferência menor. E daqui até aqui é o meu raio 2. Eu vou desenhar aqui do lado para ficar mais fácil de enxergar.
Mas essa distância daqui até aqui também é o mesmo valor do raio daqui até aqui, né? Então, essa distância, na verdade, ela vai ser a diferença dos dois raios, porque será o valor entre esses dois valores aqui. E essa distância vai ser menor do que a soma dos dois raios. Por quê? A diferença seria a tangente interna e aqui seria a tangente TG, tá, gente? Eu coloquei desse jeito. Mas, se não me engano, o certo é tan. Assim. Mas, tá valendo. Externa. Bom, então seria, né, em relação da circunferência maior em relação à menor, seria essa situação, e em relação à circunferência menor, então, de R1 menos R1 menos R2. Bom, agora duas conferências são externas se os pontos de uma são externos à outra. Então, seria uma distância em que elas estivessem distantes, como o próprio nome diz, uma da outra. Então, a distância ela vai ser maior do que a soma de R1 mais R2. Porque se vocês separarem, quando a gente tinha R1 mais R2, então era quando elas estavam tangenciando em um ponto, né? E aí agora não existe nada que as conecte, essa extensão aqui é só para mostrar mesmo a distância entre um ponto e outro. Bom, agora tem mais uma situação. Duas circunferências são concêntricas se possuem o mesmo ponto central. Então, a gente tem uma circunferência dentro da outra, isso significa concêntrica, né? Porque possuem o mesmo centro. Então, essa distância será igual a zero, justo visto que elas partem do mesmo ponto, né? Então, zero. Agora sim, agora vamos entrar sobre as relações métricas. E essas relações vou falar sobre as suas propriedades. Então, da tangente, né? A propriedade da tangente. Toda tangente a uma circunferência é perpendicular ao raio no ponto da tangência. Então, essa é uma condição de existência também, né? Então, a gente tem uma reta aqui que tangencia em um único ponto da circunferência e ela precisa ser perpendicular, então, ou seja, ela tem um ângulo de 90 graus entre o raio e a reta tangente. Mas se, por exemplo, a gente traçasse uma outra tangente aqui, por exemplo, era para ser uma reta, né? E vou colocar aqui o ponto porque essa parte aqui não constou na circunferência. Enfim, se a reta tivesse aqui, ela também formaria um ângulo de 90 graus, ela também seria perpendicular ao raio. Bom, agora da secante. Um segmento de reta que une o centro da circunferência e o ponto médio de uma corda é perpendicular a essa corda. Eu já trouxe aqui o desenho para vocês, então a gente tem aqui uma reta secante, né? Então, lembrando que ela intercepta em dois pontos
da circunferência, e esse segmento aqui de um ponto ao outro é o que a gente chama de corda. Então, essa distância entre o centro e essa corda, então, ele vai ser perpendicular, sempre. Então, essa aí é uma propriedade da reta secante. Ah, e mais uma coisa, né, que não pode esquecer que ela tem que ser no ponto médio dessa secante, ou seja, estaria dividindo ao meio dessa reta. Então, essa distância desse ponto até essa extremidade, ou desse ponto até essa outra extremidade, elas teriam o mesmo valor, ou seriam congruentes, né, como a gente fala na matemática. Bom, agora, de segmentos tangentes. Se de um ponto P externo à circunferência conduzirmos segmentos PA e PB, ambos tangentes à circunferência nos pontos A e B, então, PA e PB são congruentes. Trazendo aqui essa imagem, né? Então, a gente tem aqui um ponto P, que está externo à circunferência, ou seja, está para fora da circunferência, e a gente está aqui traçando dois segmentos de reta, duas retas, né? Que tangenciam em dois pontos, o ponto A e o ponto B. Então, essa reta ela é tangente e essa reta também é tangente, porque, né, está traçando em um único ponto da circunferência e essa é a condição da tangência. Então, esse segmento aqui, PA e PB, eles possuem a mesma medida. Então, elas são congruentes. Bom, agora, se um quadrilátero convexo é circunscrito a uma circunferência, ou seja, esse quadrilátero está para fora da circunferência, a soma dos dois lados opostos é igual à soma dos outros dois. Então, a gente tem aqui um quadrilátero que está para fora da circunferência, né? E seria, vou colocar aqui o nome nos segmentos desse quadrilátero, então, A e B, C e D. Então, se esse quadrilátero ele está circunscrito à circunferência, então significa que a soma desses lados que estão opostos aqui, A e B, C e D, são iguais. E isso é uma condição de existência para um polígono, por exemplo, um quadrilátero nesse caso, né? Ele estivesse circunscrito à minha circunferência. Muito bem. Então, agora a gente vai falar sobre potência de ponto. Então, a potência de ponto significaria, como posso explicar? O produto, né, das distâncias de um ponto E a um ponto de intersecção de duas retas que passam por um outro ponto E, em uma circunferência dada, é o que a gente chama de potência de ponto, né? Então, a partir desses pontos que estão traçados na circunferência, sejam eles para fora ou para dentro da circunferência, então ele dá algumas propriedades, né? E isso pode nos ajudar em algumas situações, né? Quando pedem distâncias entre pontos, né? Nos exercícios. Não sei se ficou muito clara essa explicação agora, mas eu acho que vai ficar mais nítido quando eu explicar para vocês. Então, no primeiro caso, a gente tem um ponto interior. Então, a gente tem que, se duas cordas de uma mesma circunferência se intersectam, então, o produto das medidas das duas partes de uma é igual ao produto das medidas das duas partes da outra. Então, a gente tem aqui uma circunferência e a gente tem aqui duas cordas, né? Lembrando que a corda seria esse segmento de reta que está interceptando dois pontos
da circunferência, então ela tá aqui. Então, a gente tem uma corda aqui e outra corda aqui. Então, a gente tem um ponto aqui que essas duas cordas se interceptam, que é o ponto E. E tá falando que o produto das partes dessas cordas, de uma é equivalente ao produto da outra. Então, a gente tem aqui uma parte dessa corda, que eu estou chamando de A e B. Essa parte seria também um outro segmento de E até esse ponto de uma das extremidades da corda. Então, essa extensão daqui até E, eu estou chamando de A. E de E até esse ponto, B. E dessa outra corda aqui, eu vou chamar de C e de D. Então, o produto de A por B, que é de uma corda, o produto das partes de uma corda é igual ao produto das partes da outra. Agora, sobre um segundo caso, que é o ponto exterior. Se a partir de um ponto exterior a uma circunferência traçarmos duas secantes a ela, então o produto da medida da primeira secante pela sua parte exterior é igual ao produto da medida da segunda secante pela parte exterior. Parece um trava-língua, vai ficar mais claro agora com o desenho. Então, a gente tem aqui uma outra circunferência, a gente tem um ponto P externo a essa circunferência, e desse ponto a gente está traçando duas secantes. Duas retas secantes, porque se vocês notarem, ela está interceptando em dois pontos da circunferência. Esse ponto com esse ponto de uma secante, esse pontinho aqui e esse pontinho de outra secante. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro caso, né? Dando o nome das partes dessa secante, A e B, C e D. E aqui está falando que o produto da medida da primeira secante pela sua parte exterior é igual ao produto da medida da segunda secante também pela sua parte exterior. Então, essa parte exterior seria nessa parte que estaria para fora da circunferência, né? Então, seria esse segmento A. Então, A vezes A mais B será igual a C vezes C mais D. Desculpa o delay. Então, essa é uma das propriedades de um ponto exterior com uma reta secante. Eu não sei se ficou claro, mas acho que é isso. Bom, e um ponto exterior, que é o terceiro caso, né, de uma tangente e uma secante. Então, se a partir de um ponto exterior a uma circunferência traçarmos uma tangente e uma secante a ela, então o quadrado da medida da tangente é igual ao produto da medida da secante pela sua parte exterior. Então, a gente também tem um ponto exterior a essa circunferência, sendo que a gente traça uma reta que seja tangente, seja, então, tangenciando em um único ponto da circunferência, e outra secante, que então intercepta dois pontos da circunferência. Então, toda essa extensão desse ponto até esse eu chamo de A. Aqui desse ponto de P até esse ponto eu vou chamar de B. E desse até esse outro ponto eu chamo de C.
Então, está falando que o produto, o quadrado da medida da tangente ao quadrado vai ser igual ao produto da medida da secante pela sua parte exterior. Então, B vezes B mais C. A medida da secante seria toda essa extensão, né? Então, A é B mais C. Por isso, então, essa soma. Isso equivale, eu acabei não falando no outro slide, mas é isso também, né? Eu acho que ficou um pouco vago. Enfim, agora falando sobre os ângulos na circunferência. A gente tem o ângulo central, então é um ângulo que possui o vértice no centro da circunferência. Então a gente tem aqui a circunferência, tracei dois pontos A e B. Do ponto do centro até esse ponto A é o raio, assim como esse ponto até o ponto B também é raio, e então a gente forma um vértice, e esse vértice então forma um ângulo. Então, esse seria o meu ângulo central. Então, a medida do arco de uma circunferência, ele vai ser igual à medida do ângulo central correspondente. Então, esse arco aqui, que a gente chama de arco AB, então, a gente também tem uma medida de ângulo alfa, né? Porque esse arco, ele seria correspondente a esse ângulo, estaria no centro. Então, alfa igual a vou colocar aqui de O, que é o centro da circunferência, OB, igual ao arco AB. Bom, agora um ângulo inscrito. Ângulo que possui vértice na circunferência e os lados são secantes a ela. Bom, a gente também tem aqui a circunferência com o vértice no ângulo central. Então, eu vou traçar aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, quando a gente traça lados secantes à circunferência, então seria o que seria são intercepto em dois pontos, né? Então, não confundam que esse ângulo aqui também será o valor dessa medida desse arco, porque ele não é. Esse arco aqui, ele equivale ao valor desse ângulo aqui. Eu vou chamar esse aqui esse ângulo de beta. Então, na verdade, esse ângulo que está inscrito à circunferência, que está tangenciando em um ponto da circunferência, de acordo com esses lados secantes, ele vai ser a metade do meu ângulo central. Ah, eu tinha até feito o desenho, mas tudo bem. Eu não sei se dá para chegar, tem um desenho aqui mais bonitinho, uma retinha aqui, um segmento aqui. Bom, então o ângulo ciclo, ele vai ser metade do ângulo correspondente. Beta, então, igual a alfa, dividido por 2. Então, a gente tem um ângulo de segmento. Então, isso significa que ele possui o vértice na circunferência, uma reta e uma reta secante e outra tangente a ela. O que isso significa?
Aqui a gente tem a formação desse ângulo aqui, que seria em relação à reta secante e à reta tangente. A gente tem uma reta tangente aqui, que está tangenciando nesse ponto, e uma reta secante, mas aqui está só o segmento. Mas se a gente fazer aqui a extensão, a gente também tem uma reta secante. Enfim, sem problemas em relação a isso. Então, a gente tem aqui, então, a formação desse ângulo beta, né? Então, esse ângulo, ele também vai ser metade do ângulo central. Mas, para ficar mais claro, eu vou tentar demonstrar para vocês. Então, a gente tem aqui o raio, né, desse ângulo central, desse ponto central até a tangente, né, a gente tem um raio, e se a gente traçar aqui outro segmento aqui, tentei fazer reto, mas não deu muito certo. A gente também tem outro raio. E se vocês notarem, tem a formação de um triângulo. E esse triângulo, ele é triângulo isósceles, porque ele possui dois lados iguais, né? A gente está falando de uma circunferência, né? Então, a gente tem os raios e esses raios possuem a mesma medida. Ou seja, se ele é um triângulo isósceles, então isso significa que as bases, os ângulos das bases são iguais. Então, eu tenho que aqui é x e aqui também é x. E se a gente fazer a soma dos ângulos internos desse triângulo, tudo bem. Então, isso significa que a soma desses ângulos internos desse triângulo equivale a 180, né? É a soma dos ângulos internos. Nossa, eu confundi tudo. Então, 2x, né? Tem 2x mais alfa, que é esse ângulo aqui. Nossa. Vou apagar tudo. Igual a 180. Certo? E a gente sabe que x, isso daqui é para ser um x, aqui ele tá meio deitado. São complementares. Por quê? Aqui, se a gente for parar para ver, esse raio aqui, ele está perpendicular à reta tangente, né? Essa daí era uma condição para ser reta tangente, né? E aqui, então, a gente tem a medida de um ângulo de 90 graus. Se aqui é 90, então x mais b também tem que ser 90, né? Porque esses ângulos aqui, eles vão ser suplementares dessa reta tangente. Tudo isso daqui teria que dar 180 graus. Então, x mais b igual a 90. X mais beta igual a 90 graus. Então, a gente pode, então, tentar encontrar o valor de beta, né, fazendo as substituições. Então, a gente pode fazer da seguinte forma. A gente pode isolar o x. Então, vou continuar daqui. Então, a gente isola o x, né, que vai ficar 90 menos beta.
E aí a gente substitui, então, nessa primeira equação de 2x mais alfa igual a 180. Então, a gente tem aqui que 2 vezes 90 graus menos beta mais alfa igual a 180 graus. Então, a gente tem 180 menos 2 vezes beta mais alfa igual a 100. Como é que esqueci de colocar 100? Uau! Igual a 180. Então, aqui a gente pode cancelar, né? Só um negócio. Eu vou continuar daqui de baixo e aí eu coloco a continha aqui em cima, a equação certinha aqui em cima. Então, a gente tem que alfa igual a 2 beta, né? Eu passei para o outro lado da igualdade, e aí ela ficou positivo. Então, isolando beta, eu tenho alfa igual dividido por 2. Nossa Senhora. Eu vou escrever aqui que fica melhor. Beta, então, é alfa dividido por 2, ou seja, beta é metade do ângulo central. Bom, agora sobre o ângulo capaz. Ângulos inscritos relativos ao mesmo arco possuem a mesma medida. Então, a gente tem dois ângulos inscritos, um aqui e outro aqui. Então, esse arco aqui, referente a esse ângulo inscrito de B, será igual à medida desse outro arco aqui. E tudo isso daqui, toda essa extensão de A toda até B, é o que a gente chama de arco capaz. Bom, agora sobre o ângulo excêntrico interior. Ângulo formado pelo cruzamento de duas cordas no interior da circunferência. Então, a gente tem as duas cordas que se interceptam nesse pontinho aqui. E a gente, então, tem a formação desse ângulo, desses ângulos que possuem a medida desse arco e desse arco aqui, que eu vou chamar de B e de A. E aqui esse ângulo de X. Então, X, a medida de X vai ser igual a A mais B, dividido por 2. Agora sobre o ângulo excêntrico exterior. O ângulo formado pelo cruzamento de duas secantes, uma tangente e uma secante, ou duas tangentes a essa circunferência. Então, são 3 situações, mas todas elas possuem a mesma propriedade. Ó, a gente tem um ponto, todos esses pontos, né, estão externos à circunferência, né? Então, nessa primeira situação, são duas secantes, então a gente tem duas secantes que partem do mesmo ponto e interceptam a circunferência em 2 pontos. Então, a gente tem a secante que intercepta nesse ponto, assim como uma outra secante que parte desse ponto P
que intercepta nesse ponto e nesse ponto. Aqui nessa segunda situação, a gente tem uma tangente, uma secante, podemos notar aqui nessa tangente, né? Intercepta nesse ponto, em um único ponto da circunferência, e a outra reta secante que está interceptando em 2 pontos, como podemos ver. E a gente também tem essa terceira situação, que seriam 2 tangentes, que então interceptam em um único ponto da circunferência. Então, para a gente encontrar a medida de x, que seria esse ângulo aqui, nós teremos que vamos ver se... Deixa eu desenhar aqui primeiro uma coisa. Bom, a gente tem aqui o ângulo central nessa circunferência, que eu vou chamar de A, e esse arco aqui, então, será A. Assim como aqui esse ângulo central, que parte desses pontos da secante, né? E esse ângulo aqui é B. E aqui é B também. Então, esse valor aqui de x, ele vai ser igual à diferença desses valores dividido por 2. Esse equivale também para as outras situações, que seria esse arco aqui seria A, e esse arco aqui seria B. Da mesma forma que aqui seria A, e essa medida aqui seria B. Por último, então, trago para vocês ângulos em relação a 2 polígonos que estariam inscritos na circunferência. Então, seria o triângulo e o quadrilátero inscrito, ou seja, elas estão dentro dessa circunferência. Então, aqui o triângulo e o quadrado, né? E no triângulo inscrito, em uma circunferência tem a sua hipotenusa como diâmetro. Então, se vocês notarem aqui, a gente tem esse triângulo, né, que ele é um triângulo retângulo. Aqui, se a gente tem a formação de 90 graus, e esse triângulo retângulo que está inscrito nessa circunferência, então a hipotenusa também é o diâmetro dessa circunferência. Então, lembrando que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus. Então, seria esse lado que está oposto a esse ângulo aqui. Então, coincidentemente, concomitantemente, ele também é o diâmetro dessa circunferência. Ou seja, seria todo esse lado aqui de uma extremidade à outra. E em relação ao quadrilátero, então, os ângulos, eles são suplementares, e esses é uma condição de existência para esse quadrilátero estar inscrito a essa circunferência. Então, a gente tem aqui que A mais D, isso é um D, tá? Eles são opostos, como podem ver, eles são suplementares, ou seja, eles dão 180 graus. E B mais C, o ângulo B e o ângulo C, também equivale a 180 graus. E a soma de A mais D e B mais C
será igual também, né? Então, porque os dois são, esses ângulos dão 180 graus. Então, A mais D igual a B mais C.